Escute isto. No livro do Gênesis, capítulo 43, versículo 11, gostaria de falar de um dos presentes que Jacó, sem saber que estava enviando para José. Até então ele não sabia que José estava vivo. Para ele estava enviando simplesmente para o governador do Egito. E os seus filhos, que eram irmãos de José, que levaram o presente, também não sabiam que estavam levando para José. Mas é interessante que o que me chama a atenção aqui, eu quero compartilhar com vocês esta pequena pérola, esta reflexão, esta revelação que está por detrás do texto. Um dos presentes que foi levado para José no Egito foi o terebinto. Terebinto é uma árvore que ela chega a crescer até 10 metros de altura. O seu tronco é resistente. É interessante que o terebinto é uma árvore que cresce e cresce muito. Primeira coisa, é uma figura daquilo que aconteceu com José, que saiu da casa do pai e aonde ele chegou, ele cresceu, e cresceu a ponto de chegar a ser governador. Segundo, o terebinto é resistente. Ele resiste ao inverno. E o inverno naquela região, naquele tempo, era muito difícil de árvores prevalecerem, resistirem, porque o inverno é muito forte naquela região. Mas o terebinto resistia ao inverno por causa dos seus troncos fortalecidos. A resistência do terebinto é uma referência à resistência de José até chegar a governador. Passou pelos ismaelitas, mercado de escravo, casa de Potifar, prisão, para chegar a ser governador. Ele teve que ter muita resistência, principalmente emocional, porque ele estava distante do seu pai e sabendo disso, que tudo isso ocorreu por causa dos seus próprios irmãos. Outra característica do terebinto que aponta para a vida de José é que o terebinto exala um perfume cerca de 1 quilômetro de distância. A 1 quilômetro de distância, a 1000 metros de distância, você consegue sentir o perfume do terebinto. O cheiro da vitória de José chegou tão longe que alcançou o mundo daquela época. Outra coisa interessante sobre o terebinto. O terebinto, as suas folhas, elas ficam verdes nas 4 estações do ano. O que significa isso? Isto aponta para a humildade de José. José, sendo governador, não tinha diferença nenhuma do José da casa de Potifar. O José na casa do pai era o mesmo que esteve na casa de Potifar. O mesmo José que estava na casa do pai e que passou pela casa de Potifar foi o mesmo José no presídio, na cadeia, quando estava preso. O mesmo José que saiu da casa do pai, que passou pela casa de Potifar e que passou pela cadeia, foi o mesmo quando estava sendo governador. Ou seja, nem a adversidade e nem o poder que José adquiriu como governador mudou a sua essência. Assim como o terebinto, as suas folhas ficam verdes nas 4 estações do ano, José, nas 4 estações do ano, faça frio ou faça calor, faça sol ou faça chuva, no poder ou fora dele, ele era o mesmo, a mesma pessoa, o mesmo caráter, a mesma humildade. Que possamos aprender com as lições que José nos deixa, que possamos tomar como exemplo as características de José para lidar com as adversidades e com a nossa vida no dia a dia. Que Deus te abençoe.